Jesus, convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos orarmos e darmos graças ao Senhor por mais um domingo que Ele nos concede de estarmos na sua casa, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome dEle. Senhor Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, Senhor, nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer, nós queremos Te adorar, Senhor, porque só Tu és digno, só Tu és santo, só Tu és merecedor, Senhor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai, juntos em comunhão, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, Pai, para exaltar, Senhor, e bendizer, Senhor, aquele que é digno, Senhor, de toda honra, toda glória e de todo louvor. Senhor, fica conosco, seja, Senhor, com aqueles que já estão aqui, seja com aqueles que estão a caminho, Pai, com aqueles que não poderão estar aqui, Senhor, que a Tua mão esteja estendida, Senhor, sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Toma a direção deste culto, seja com cada ministério, Senhor, que vai estar aqui te adorando, te louvando. Seja, Senhor, com o pastor que vai estar ministrando a Tua palavra. Toma ele em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, nesta noite, Pai, dar o nosso culto, Senhor, como um cheiro suave em Tuas narinas, em nome de Jesus, e que Tu venha falando aos nossos corações, através dos louvores, através da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade, Deus, de estarmos na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar, nós iremos louvar o hino do cantor cristão de número 411. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis.
nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que essa igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. Cantemos com alegria, não é? Porque o Senhor nos tem feito grandes coisas. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no Salmo 103. Nós iremos ler apenas 4 versículos, do 1 até o 4. Diz assim a palavra do Senhor: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor, porque o Senhor é bom, né? E nós estamos aqui nesta noite para glorificar, para bendizer ao nome do Senhor. E que a nossa alma, que o nosso ser, não esqueça de todos os dias bendizer ao Senhor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua lealdade, né? Pelo seu resgate, por Ele ter nos encontrado, por Ele ter nos transformado, por Ele ter nos salvado. Temos muitas coisas para agradecer ao Senhor todos os dias, né? Pelos livramentos que nós vemos e por aqueles também que nós não vemos, né? Pela lealdade do Senhor em nossas vidas. Então vamos continuar louvando ao nosso Deus, engrandecendo ao nosso Deus, porque hoje é dia de celebrarmos ao Senhor, né? Hoje é dia de contarmos as bênçãos do Senhor, hoje é dia de celebrarmos a Ele, porque Ele nos trouxe aqui neste domingo. Amém? Então vamos ouvir o ministério feminino também, louvando ao Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou deixar um versículo para a nossa meditação, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer,
mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, o que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho vem de Deus. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos continuar louvando e engrandecendo ao nosso Deus. E neste momento o Ministério Infantil está com a oportunidade. E logo em seguida o Ministério do Louvor também estará louvando ao Senhor.
Oi, oi. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos continuar adorando e engrandecendo o nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Oi, som. Sou parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que ora ao Senhor, busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte, a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que têm fome e têm sede de justiça. Estes então receberão o que Deus tem prometido, a herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Estes serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte e a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, e têm fome e têm sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, a herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Bem-aventurados são, bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que têm fome e têm sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, a herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a
são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustenta. Obrigada porque o Senhor está conosco. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e é por isso que nós podemos romper em fé. Porque o Senhor está conosco e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque a Tua palavra diz que em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. E é por isso que nós podemos romper em fé, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, pela Tua salvação. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo milagre da vida. Obrigada, Senhor, por nos ter trazido até aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, pela cura, Senhor, que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigada pelos livramentos. Obrigada, Pai. Seja engrandecido, Senhor, no nosso meio. Seja engrandecido na nossa casa, na nossa vida, através dos nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus. Seja exaltado, porque só Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te honramos, Senhor, nós Te adoramos, Pai, porque nós entendemos que só Tu és digno, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que só Tu és merecedor. Nós entendemos, Senhor, que Tu és o único Deus, Pai. E é por isso que nós Te honramos e nós Te adoramos. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor como cheiro suave, Senhor, em Tuas narinas, Pai. Em nome de Jesus, continua, Senhor, conosco. Continua falando aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Seja engrandecido. Aleluia. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro.
Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vamos juntos repetir essa segunda parte? De maneira, vamos juntos? 1, 2, 3. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? É a promessa de Deus para nós. Nunca te deixarei. Jamais, jamais te abandonarei. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos confiar em Deus, confiar em Sua palavra, aguardar o cumprimento das Suas promessas, porque Ele é fiel. Nós não estamos no controle. A gente vai, as coisas estão indo tudo bem e de repente coisas desandam na nossa vida. A gente não tem esse controle. A gente pode ser organizado nas coisas de casa, organizado financeiramente, mas sempre surgem coisas na nossa história, na nossa vida, que vão deixar a gente sem jeito, porque nós não temos o controle. Em outras palavras, nós estamos vulneráveis. Podemos ter uma perda a qualquer momento, podemos sofrer uma dor mais aguda a qualquer momento, podemos adoecer. Nós não temos o controle, mas nós temos as promessas de Deus. Nós temos a promessa de Deus. E o fato de nós termos as promessas de Deus é suficiente para a gente se apegar a essas promessas e nesses momentos
vulneráveis, esses momentos difíceis da nossa vida, nesse momento que a gente fica sem o controle ou sem solução, a gente se apegar a essas promessas e crer que Deus ainda é o Deus que opera milagres. Então, as promessas de Deus, ao mesmo tempo que são tão preciosas para nós e que nos dão esperança, essas promessas de Deus, uma promessa como essa desse texto, desse versículo que nós acabamos de ler, essa promessa já nos mostra quem somos. Quem somos? Ele começa o versículo já dizendo: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Então, ele já faz uma promessa em cima de situações que nós estamos todos fadados a passar, a viver. Mas, ao mesmo tempo que essas promessas de Deus, ela nos revela quem somos, elas também nos revelam o que nós temos. E ainda mais, em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, a gente vai ver uma outra coisa que nós temos com essa palavra do Senhor. Se as promessas de Deus, elas de alguma forma nos ensinam quem nós somos, nos ensina e nos revela o que nós temos. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, as promessas de Deus, elas nos ensinam quem nós somos, elas nos ensinam o que nós temos, mas elas nos ensinam também, Paulo diz aqui, o que nós podemos. Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, e a gente vai vendo como esse Deus maravilhoso, e que não somente tem promessas para nós, mas Ele já cumpriu promessas na nossa vida. Ele já realizou tantos feitos maravilhosos na nossa vida, que a gente sabe que realmente esse Deus é fiel. O versículo que nós lemos em Hebreus capítulo 13, o versículo número 5, ele começa com uma recomendação. Ele começa nos recomendando, ou seja, ele começa nos aconselhando. Viva sem avareza. Contente-se com o que você tem. Mas essa recomendação ou esse conselho é baseado numa promessa. O texto não somente nos recomenda, o texto não somente nos faz essa observação, mas o texto, ele diz para nós que nós temos um fundamento para não vivermos avarentos e não estarmos descontentes com as coisas que temos. Você já pensou? A Bíblia diz que o nome, quando Deus envia Jesus para nós, o seu nome é o Emanuel, é o Deus conosco. Esse Deus habita conosco, esse Deus habita em nós. E nós vamos ver isso em outros textos na palavra de Deus hoje à noite. Então, seria como se nessa declaração aqui,
O texto estivesse dizendo-nos o seguinte: para você não ser avarento ou descontente com o que você tem, o texto está nos mostrando como se o conselho fosse assim: não se preocupe. Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos com o que haver de comer ou de vestir. Ou seja, essa declaração: não se preocupe com o futuro, não se preocupe com amanhã, não se preocupe com o ano que vem, porque o teu Deus, Ele já está lá, Ele já sabe o que vai acontecer. Mas tem uma coisa interessante, irmãos. Eu estava lembrando hoje, no 2020, a gente estava vivendo aquele período da pandemia, que durou um pouquinho mais, não é? Mas eu lembro de ouvir, inclusive de especialistas, que, não, é claro que houve outras observações, mas eu cheguei até a ouvir dizerem que a gente não ia mais, por exemplo, se livrar do vírus. Em outras palavras, leigo, como eu só entendi, que a gente não ia nunca mais se livrar das máscaras. Em determinado momento, parecia que nem das máscaras a gente ia se livrar mais. Deus já sabia que a gente ia estar aqui hoje à noite. E ia estar aqui sem máscara. Sem medo de sentar um do lado do outro. Sem medo de ouvir um espirrar do nosso lado. Eu lembro, em 2020, cheguei no SESC Senat. Na semana que estava aqui em Recife, os casos já aumentando, aquela coisa todinha, eu cheguei no SESC Senat, fui por uma consulta com a dentista. Quando cheguei lá, o rapaz, não sei, era de manhã cedinho, o rapaz lá atrás espirrou. A menina, a atendente, se levantou e disse: pode-se embora para casa. Ele disse: é o quê? Pode ir para casa que a doutora vai atender, não. Ele fez: por quê? Porque o senhor espirrou. Pode não, vá-se embora. Oh, espirrou e tossiu, vai embora. Eu fiquei. Olha, irmão, se eu tivesse imaginado as consequências que vieram depois, se eu tivesse vendo, naquela hora eu tinha corrido junto com ele, de lá. Eu tinha nem ficado lá, eu achei um absurdo botar ele para casa. Mas se eu tivesse visto o que veio acontecer depois, dias depois, com relação à pandemia, eu tinha corrido na mesma hora junto com ele, tinha vindo embora para casa também. Eu digo: eu vou ficar dentro desse ambiente onde ele espirrou, tossiu. Mas a moça não quis saber de conversa. Ele disse: não estou gripado, eu não estou resfriado, eu não estou com nada, mas pode ir embora, ela vai atender. Não quis nem saber, não chamou nem a doutora para... Aí o rapaz todo sem graça foi embora. Depois a doutora chegou: fulano e tal. Ele foi embora, por quê? Porque ele espirrou. Pronto. E a dentista não disse nada. A televisão lá mostrando o tempo todinho, a Globo e outros canais lá mostrando Telelei. Tudo que tinha era Covid, não sei quantos casos, aumentou. E tudo começando, e depois que cresceu tanto, tudo divulgado, e todo mundo com medo, muitas famílias atingidas. E a gente todos, mesmo quem não tem família atingida, afetados de alguma maneira. A gente não sabia como seria o amanhã, como seria o futuro. Deus já sabia de tudo, já sabia do hoje. Então, nós não chegamos ainda ao ano que vem, mas o Senhor já está lá. Né? Aí eu me lembro do hino daquela africana lá, né? Nas horas difíceis da vida, Jesus está lá. Né? Ele já estava lá, o nosso Deus já tem um controle, já sabe de todas as coisas, está no controle de todas as coisas. E aí, não somente Deus está lá, mas Deus está conosco. E Deus que está conosco sabe muito bem das nossas dificuldades, sabe muito bem das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações. E aí, não importa o que aconteça na nossa vida, não importa o que aconteça na nossa família, não importa o que aconteça no Brasil, no mundo, na história, Deus está com você. Deus está conosco. Ele ama você.
e jamais te abandonará. Ele jamais se esquece de você. Ele é fiel. Vamos caminhar alguns textos na Bíblia e alguns acontecimentos na Bíblia que vão nos mostrar. Por exemplo, no momento em que nós não sabemos o que fazer, no momento em que a gente não sabe que atitude tomar, Deus nos auxilia, Deus está conosco. Gênesis capítulo 28, versículos 15 e 16. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 28, versículos 15 e 16. O 15 diz: sabe o que é isso aqui? Essa declaração, sabe para quem foi? Depois vai mostrar quem foi, mas aqui foi para Jacó. Jacó, depois de fugir, depois de trambicar, de enrolar o irmão e ter que sair da casa do seu pai, ter que fugir daquele lugar por causa da ira do próprio irmão, sem saber qual era o seu futuro, ele ouve Deus falar: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. 16. Jacó desperta, Jacó estava no sono, desperta Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Eu digo esse versículo aqui, essa declaração está errada. O versículo 15 não disse: o Senhor está nesse ou naquele lugar. O Senhor disse no versículo 5: eu estou contigo. Essa declaração é: o Senhor está comigo e eu não sabia. O Senhor está com você. Quando você não sabe o que vai acontecer, quando você está sem saber o que fazer, Ele está com você. E quantas vezes isso já nos aconteceu? A gente sem saber o que fazer e o Senhor cuida de nós. E Deus cuida de nós, às vezes nos dando Ele mesmo, através do seu Espírito, uma direção, uma orientação. Mas às vezes Deus usa alguém, Deus usa pessoas, Deus usa instrumentos seus. E a gente vai entender o cuidado de Deus por nós. Deus cuida de nós. Eu lembro em 94, quando aí eu saí daqui para ir para Campos, para o Rio, e chegou lá 10 pernambucanos no mesmo alojamento. Claro que tinha 4 em uns, 4 em outro, 2 em outro. E enquanto estava trabalhando, estava tudo bom. Enquanto a gente estava lá na unidade, na empresa trabalhando, estava tudo bom. Quando chegava a hora de bater o ponto, que ia para o alojamento, pronto. E quando chegava a noite, que ia tomar banho para dormir, pronto. Era chorando no banheiro, saía do banheiro, deitava, se cobria no lençol e só viu o neguinho chorando, com saudade da família. E eu vou dizer uma coisa a você. Para mim, aproximadamente 2 anos que eu fiquei lá, foi muito bom para a minha vida. Mais de 2 anos que eu fiquei, foi bom para mim. Foi bom para meu amadurecimento, foi bom para a minha mente, para o meu crescimento. Eu não sei como seria se eu tivesse vindo antes. Mas vontade deu de vir antes, porque o que teve neguinho que chorou uma noite, no outro dia arrumou as malas e veio embora, foi ligeiro demais. E quando eu ia para o telefone, que falava com mãe e com pai, que era uma vez na vida, que voltava para o alojamento, pronto, voltava morto, arrasado. E o que foi que me fez ficar ali? Não era a necessidade de trabalhar apenas, porque eu poderia
ter trabalhando aqui também. O que me fez ficar lá foi o acolhimento. Foi as pessoas que Deus usou para cuidar de mim. Foi famílias que me tratou como se eu fosse filho. Gente que me tratou como irmão. Igreja que me tratou como se eu tivesse sido formado naquela igreja como um membro dela. Então, assim, foram pessoas que Deus usou para me abençoar naquele lugar. E aí, assim, Deus mostra que Ele está conosco. Então, nas horas que a gente não sabe o que fazer, Deus diz: eu estou contigo. Eu cuido de você. Eu vou cumprir aquilo que eu falei a teu respeito. Quando a gente tem, digamos, um desafio, uma coisa que nos assusta para resolver. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16. Deuteronômio 31, versículo 6. Isso aqui foi declaração do Senhor. Quando o povo de Israel, depois de andar por 40 anos no deserto, estavam prestes a tomar posse da terra prometida. Irmãos, o povo andando no deserto, e agora vai se apropriar de uma terra. É um desafio muito grande. Primeiro porque nessa terra tinha inimigos que eles precisavam tirar de lá e assumir o controle, tomar conta daquele lugar. Era a promessa de Deus. E aí, diante disso, o desafio era tamanho. Mas o Senhor diz para eles o quê? Sede fortes e corajosos. Não temas, nem vos atemorize diante deles. Os inimigos são assustadores. Mas ele está dizendo: não se atemorize diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Aí a pergunta é: qual é o seu desafio? Qual é o seu obstáculo? O que é grande demais para você? O que é assustador demais na sua vida? Se o Senhor está dizendo: olha, Ele vai adiante de você, Ele é o teu Deus, e Ele não vos deixará nem vos desamparará. Nós temos um Deus que nunca nos deixa, diz a sua palavra. Não somente a Jacó, não somente a nação de Israel, quando estava a tomar posse da terra prometida, mas em Juízes, capítulo 1, versículo 5. Juízes fui eu que errei, é Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué, capítulo 1, versículo 5. Foi por isso que demorou mais para encontrar, não foi, irmão? Fui mandar ir para Juízes, é mais distante. Em vez de ficar em Josué, é tão pertinho, não era? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso é Deus falando com Josué. Porque Moisés já encerrou. Moisés já foi morto, já está morto. Aí o Senhor está dizendo para Josué: ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor está dizendo para ele: sabe o quê? O que acontece com Josué? Quem era Moisés? Irmãos, se você pega, por exemplo, o currículo de Moisés,
o histórico de Moisés e traz para qualquer uma outra pessoa, a pessoa vai ficar com medo. Vai dizer, como é que eu posso assumir o lugar, a responsabilidade que assumiu um homem como esse? Você lembra quando Moisés subiu o monte para receber as tábuas da lei? A Bíblia diz que o povo lá embaixo pensou, Moisés morreu. Devido ao que acontecia lá no monte, o povo de lá embaixo, olhando para o monte, vendo os tremores daquele monte, os terremotos, fogo caindo lá, que é aquilo? Moisés desce do monte. A ordem que Deus deu a Moisés foi: coloque uma cerca em volta do muro aí. Coloque limites para que ninguém ultrapasse. Porque ninguém pode tocar no monte. Ninguém pode se aproximar do monte. Nem mesmo o animal. Se tentar tocar no monte, ele morre. Então a ordem era para ninguém se aproximar do monte. Moisés desce de lá. A glória que envolvia Moisés era tão grande que Moisés ia falar com o povo, tinha que cobrir o rosto, porque o povo não podia olhar para Moisés. Josué está assumindo a responsabilidade de suceder, digamos assim, Moisés. Deus sabe do coração temeroso de Josué. Deus sabe que Josué está se sentindo incapaz, impotente, inadequado. Aí Deus diz para ele: assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É Deus que promete. E Deus, Ele não somente promete, mas Ele cumpre. No mesmo capítulo, no versículo 9, Deus ainda vai dizer: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. É só confiar nele, é crer nas suas promessas, crer na sua fidelidade. A Moisés, em Deuteronômio, capítulo 34, ele chegou a falar, a declarar para Moisés, capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 10. Nunca jamais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. 11. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Veja, vamos ver o 12 ainda. E no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Ou seja, diante disso, Josué diz: o que eu vou fazer agora? Como é que eu posso assumir a função de um homem como Moisés? Aí o Senhor diz: o Senhor é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo por onde quer que você vá. Segundas Crônicas, capítulo 28 e versículo 20. Segundas Crônicas, capítulo 28 e o versículo 20. Primeiras Crônicas, irmão, me perdoa. Primeiras Crônicas, capítulo 28 e o versículo 20. Diga assim: me ajude, pastor. Deixa Igor aí que ele vai dizer assim: pastor, o senhor está pensando que a vida é um morango, é? É assim que ele me diz. Iguinho diz para mim: o senhor pensa que a vida é fácil, pastor, que a vida é um morango, é? Primeiras Crônicas 28 e 20, vê? Disse Davi a Salomão, ele está falando com seu filho: ser forte e corajoso e faz a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, ou porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Ou seja, Deus já havia dito a Davi que ele não ia construir o templo. O templo seria construído, o palácio do Senhor, o templo do Senhor seria construído por Salomão. Davi está dizendo a Salomão que Salomão tem que ter coragem.
tem que ser forte, porque o Senhor, o Deus de Davi, há de ser com ele e não vai o deixar e não vai o desamparar, até que ele termine toda a obra. E é o que Davi está dizendo para Salomão: tem coragem, meu filho, não desanime não. Em outras palavras, Davi está dizendo a Salomão, sabe o quê? Salomão, isso é obra do Senhor, Ele está contigo. Se você está vivendo para Ele, Ele está com você. Se a sua vida é para a glória dEle, Ele está com você. Ah, você tem seus filhos. Se você cria seus filhos para a glória dEle, Ele está com você. Ah, você é casado, você tem um casamento, você zela para que o seu casamento seja para a glória dEle, Ele está com você. O que você intentar fazer para a glória dEle, Ele vai estar com você. E Deus está dizendo Davi está dizendo para o seu filho Salomão: você vai fazer, e não tenha medo, seja forte, corajoso. O meu Deus, Ele é com você, Ele não vai lhe deixar, Ele não vai te desamparar, e você vai concluir essa obra, você vai ver isso realizado. Não temas. Davi vai dizer também para o povo, em 1 Crônicas 29:1, vê a declaração de Davi para o povo de Israel. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, é para quem? Para Deus, é para o Senhor Deus. Deus vai abençoar aquilo que é para a glória dEle. Se você fizer para seu orgulho, se você fizer em prol de você mesmo, e só por isso, só porque você acha que é o melhor, só porque você acha que te faz bem. Não, mas se você faz entendendo que Deus será glorificado, Deus é contigo, Deus é com você. E Davi está dizendo: olha, meu filho, Davi está dizendo, meu filho Salomão é inexperiente, mas o que ele vai fazer? Ele foi escolhido para fazer algo que é para o Senhor Deus, não é para ele. Então, o que é que pode nos motivar a fazer a obra do Senhor? O que é que vai nos motivar a viver a vida mesmo com desafios? A não desanimar, a não querer parar de lutar na vida. É a certeza de que Deus está conosco, que Deus não nos deixa, Deus não nos desampara. Paulo está em Corinto, nós vamos encerrar no capítulo 18 de Atos, capítulo 18, versículo 19. Ou melhor, 18, versículo 9. Paulo está em Corinto, diante de lutas, desanimado até, querendo parar. São muitas lutas que acontecem com ele. Teve Paulo durante a noite uma visão, e o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. O 10, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, porque pois tenho muito povo nessa cidade. Em outras palavras, Deus está dizendo a Paulo: você não está só. Você pode até ter problemas de saúde, você pode até ter uma crise, mas Deus não te deixará só. Deus cuida de nós. E aí ele vai encorajar Paulo, Atos 23:11, no capítulo 23, no versículo 11. Fitando. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O Senhor está dizendo: você vai mais distante, não desanime, não se assuste, tenha coragem. O Senhor vai levar você a mais longe, o Senhor vai fazer você avançar, o Senhor vai
tratar de você. O Senhor cuida da sua saúde. O Senhor sabe de tudo que você está passando. Ele sabe de tudo que você precisa. Então, você quer, para nós encerrarmos, você quer ouvir hoje à noite ainda Deus falar com você? Você quer ouvir uma palavra de Deus ao seu coração? Leamos novamente Hebreus, capítulo 13. Deus fala conosco hoje. Deus fala conosco agora. No versículo 5 desse capítulo 13 de Hebreus, ele diz isso que nós já repetimos em quase todos os textos que foram lidos essa noite. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus é com você, Deus é com a sua família, Deus é com a sua casa, Deus é com a sua vida, Deus é com a sua saúde, Deus está no controle. Mas pastor, mas às vezes eu fico, eu também fico, eu fico também. Tem dia que eu sinto uma dorzinha no ombro do lado esquerdo e digo, meu Deus do céu, é o coração. Diz que dor do lado esquerdo é coração, né? Tem dia que eu digo, parece que está ficando dormente meu braço. Depois eu digo, Deus está comigo, esquece esse negócio aí, vamos trabalhar, vamos viver a vida e vai embora. Deus está no controle. Vem, não é nada, mas eu sinto um negocinho assim, está ficando dormente o braço. E diz que quem tem infarto e fica logo dormindo de um lado, eu já fico pensando, vou morrer. Sou forte, viu? Veja como eu sou. Só porque eu senti uma dormênciazinha no braço. Não contem para ninguém não, vou falar bem baixinho para sair bem baixo aqui no áudio da live. Só de falar nisso, meu braço já está ficando dormente aqui. Não sei para que eu fui falar nisso. Só para Deus me fazer voltar para aqui e dizer, de maneira alguma te deixarei, jamais, nunca, jamais te abandonarei. Ele está com você. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar a esse Deus maravilhoso. Deus que cuida de nós. Deus que cuida da nossa vida. Deus que cuida da nossa saúde. Deus amado, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Porque como diz a tua palavra, em repetidas vezes que nós lemos o texto sagrado hoje à noite, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, o Senhor é conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Porque quando nós lemos Hebreus 13, 5, o Senhor nos adverte a não vivermos avarentos, nem descontentes com o que temos. Porque o Senhor sabe o que nós sentimos, o Senhor sabe o que nós passamos, o Senhor sabe o que nós temos medo, o Senhor sabe o que nos aborrece, o que nos causa dor, sofrimento, o que nos causa revolta, ira, o que nos traz mágoa. O Senhor sabe. O Senhor sabe como nós entramos aqui hoje à noite, o Senhor sabe o que é que está nos acontecendo, o Senhor sabe o que é que está afligindo a nossa alma, o nosso coração. O Senhor sabe que a gente crer na sua palavra, crer no Senhor, mas tem hora que a gente não consegue viver a firmeza do que essa palavra garante para nós, e a gente fica com medo, a gente fica angustiado, desesperado. E a gente às vezes, Senhor, acaba ficando adoecendo e padecendo coisas que a gente fica pensando, isso não é para estar acontecendo, não é para a minha vida, não era para crente, mas é, Senhor. É para a gente que precisa do Senhor conosco. É para a gente que, como nós, precisa da Tua presença.
É para gente que, como Jacó, precisa do Senhor, dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo e cumpro aquilo que eu prometi. Eu estou contigo e ainda que esteja difícil, ainda que pareça impossível, você vai voltar a essa terra. Eu vou te honrar nesse lugar. Ainda que pareça difícil, Pai, mas o Senhor disse para o seu povo de Israel: foram 40 anos de escravidão no deserto, 40 anos de lutas no deserto, de desafios. Agora, na hora de entrar na terra prometida, não são gigantes, não é uma numerosidade que vai impedir vocês, porque eu não te deixo, eu não te desamparo, eu sou contigo e vocês vão vencer também. É o Senhor que disse a Josué, vendo a sua incapacidade: assim como fui com Moisés, meu servo, serei contigo. Não tenha medo, eu não te desamparo. Jamais, jamais te desampararei. Foi o Senhor que disse, Pai, para Josué, que ele ia suceder Moisés, mesmo ele se achando impotente para isso, mesmo ele se achando incapaz para isso. Senhor, nós somos às vezes incapazes, não conseguimos resolver as nossas demandas, os nossos problemas, não conseguimos nem lidar, Senhor, com as pressões da nossa vida e com problemas de saúde, outras coisas mais. Ficamos, ó Deus, sem força alguma, mas a Tua palavra nos promete nessa noite que o Senhor está conosco. Bendito é o Teu nome, louvado é o Teu nome, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque ainda não somente no Antigo Testamento, mas o Senhor falou para o apóstolo Paulo no seu desânimo, quando ele estava desencorajado, que ele, assim como havia testemunhado o Senhor antes, ele ia dar maior testemunho ainda, Senhor, não somente em Jerusalém, mas também em Roma. Senhor, que nós nessa noite possamos sair daqui diante da nossa dor, diante do nosso sofrimento, diante das nossas limitações, medos, dor, enfermidades, diante de tudo que a gente está passando e sofrendo, que a gente possa sair com essa palavra, essa declaração do Senhor no nosso coração, e possamos profetizar, declarar isso ao problema. O Senhor me faz vitorioso, o Senhor me faz vencedor. Eu vou sair dessa crise, eu vou sair dessa luta, eu vou sair dessa dor. O Senhor me livra, porque o Senhor está comigo. Eu vou dar testemunho disso, eu vou testificar do livramento do Senhor, do cuidado do Senhor, do amor do Senhor na minha vida. Mais e mais vão ouvir do cuidado do Senhor por mim. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós Te glorificamos, nós Te agradecemos e colocamos, Senhor, diante do Teu altar, nesse momento de oração, as nossas vidas, as vidas de todos que aqui estão, Senhor, os seus problemas, as suas lutas, colocamos diante do Senhor agora, para ouvir o Senhor declarar: eu sou contigo, não te deixarei, jamais te desampararei. Oramos, ó Deus, pela vida dos Teus filhos que não estão aqui hoje à noite, que estão enfrentando suas enfermidades, estão esperando momentos aí, ó Deus, para passarem por procedimentos médicos, cirúrgicos. Seja com o irmão Eduardo, Senhor, ser com ele em nome de Jesus. Dá vitória, Pai. Nós cremos no poder do Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida do seu filho, na restauração na vida da irmã Tônia, Senhor, na vida dos nossos familiares, dos idosos, nossos pais. Senhor, ser com eles, ajuda-os, ó Deus. Nós oramos e nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando-nos.